Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo. Hoje, gotas do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Sejam muito bem-vindos. O objetivo desse vídeo é que você que professa fé sozinho na sua casa possa fazer o Evangelho, semanalmente, o Evangelho no Lar. Você que tem dificuldades em fazer o Evangelho, ler, interpretar, comentar, ler em voz alta, comentar, interpretar, mesmo em família, também pode fazer o Evangelho com a gente. Enfim, é o objetivo desse vídeo, que não tem fins lucrativos, por isso peço que você compartilhe, comente, curta para o Facebook e o YouTube recomendar para mais pessoas. Esse é o objetivo do vídeo, fazer com que nós tenhamos condições de fazer o Evangelho no lar juntos, E a nossa casa ser o local onde Jesus vai visitar, Junto com os mentores, junto com os prepostos dele, junto com os benfeitores espirituais. Olha que bacana, não é? Bom, hoje nós vamos fazer, como sempre, o circuito completo, a oração inicial, leitura de um livro edificante, leitura edificante de um livro bom. O livro que nós estamos estudando é o livro Segue-me, do Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o item Nos Caminhos da Fé. Depois que a gente lê e comenta, a gente lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item que caiu foi Jesus em casa de Zaqueu. E a gente vai ler e comentar também esse assunto. Terminando, a gente faz a oração final com a fluidificação da água. A minha já está aqui, com a fluidificação da água, que nós vamos solicitar aos mentores, aos benfeitores espirituais. Certo? Então é isso, vamos lá, vamos começar. Elevemos então o pensamento até Jesus, ou seja, vamos pensar no rosto dele como nós o conhecemos. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores espirituais, nosso querido guia espiritual, seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimento todos os guias espirituais de cada um de nós. Muito obrigado pela presença de vocês. Somos mais de 2 reunidos em teu nome, Senhor Jesus, então sabemos que o Senhor está conosco. Gostaríamos de agradecer por isso e pedir que o Senhor, por favor, não olhe as nossas imperfeições, que são muitas, pelo menos não por esse momento, do nosso Evangelho. Gostaríamos de agradecer, Senhor Jesus, já de início, tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Agradecer também por tudo de ruim que não aconteceu na última semana. E agradecer por tudo de ruim que aconteceu na última semana, que afinal de contas já aconteceu, já foi, já passou, já foi. Seja qual for a situação, já foi, já passamos, e que tenhamos resignação e pedimos essa ajuda ao Senhor para que consigamos verdadeiramente ser resignados, sabermos que é de nossa responsabilidade tudo o que nos aconteceu e tenhamos condições de lutar com todas as nossas forças para sair da situação que nos encontramos. Assim sendo, Senhor Jesus, que cada vez mais seja de coração e não só de lábios esse último agradecimento, pelas coisas ruins que nos aconteceram. Voltando aos pedidos, Senhor Jesus, pedimos encarecidamente um acréscimo de sua misericórdia para que as nossas imperfeições não sejam levadas em conta e que esse acréscimo de misericórdia permita a sua presença, a presença dos mentores aqui na nossa casa e principalmente boas influências para que tenhamos um bom estudo, uma boa análise, uma boa estruturação, um bom aprendizado das suas palavras, daquilo que nós vamos estudar, daquilo que nós vamos aprender. Sabedores, então, mestres da sua presença em meio a nós, como eu disse, somos mais de 2 reunidos em teu nome, agradecidos pela presença dos benfeitores espirituais e do nosso guia espiritual, damos por iniciado o nosso Evangelho e que assim seja. Então vamos lá. Nos Caminhos da Fé, livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Tem uma passagem de Jesus que está em Mateus capítulo 10, 32, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Essa frase foi tomada ao pé da letra e num sentido característico de cada um de nós. Nós sempre trazemos a interpretação dos fatos de acordo com os contextos que nós temos, de acordo com as capacidades que nós temos de entender as coisas. E foi trazido, principalmente pelas igrejas pentecostais, a ideia de que toda hora eu ficar falando que foi Jesus, que Jesus fez isso, Jesus pôs a mão, Jesus está comigo, Jesus me fez isso, Jesus me fez aquilo,
então eles estariam salvos porque Jesus os confessaria diante de Deus. O confessar aqui é aquela situação de colocar em prática o que Jesus fez. Não dá para eu ler, entender, compreender o que diz o Evangelho, as diferenças gigantescas entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, para que eu viva o Novo Testamento e deixe o Velho Testamento para lá com uma aula de história, algo que foi importante um dia, mas que não me serve hoje, e que eu viva o Evangelho. Isso é muito mais importante. Isso é confessar Jesus diante dos homens. É vivenciar o Cristo, que é tão difícil, né? Que a gente quer fazer a nossa maneira. Eu sempre digo, Jesus está aqui, ele faz o que é certo. Se eu faço diferente de Jesus, ou eu sou mais evoluído que ele e agora as pessoas têm que me seguir, ou eu estou errado. Então, se a prepotência me levar para o lado de que eu sou mais evoluído que ele, aí acabou, né? Aí não vamos nem tocar mais no assunto. Não vamos nem perder mais tempo. Agora, se eu estou errado, tenho que mudar e tenho que refazer meu caminho, né? Aí não tem o que fazer, eu tenho que refazer meu caminho. Então, nós não falamos mal de outras religiões, estamos apenas mostrando equívocos que nós espíritas não podemos cometer. Como, por exemplo, achar que pelo fato de sermos espíritas já estaria tudo resolvido. Não. Fora da caridade não há salvação. E por caridade nós sabemos que é o amor em ação, né? E que a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se eu estiver fazendo isso, ótimo. Se eu não tiver, que eu comece o mais rapidamente possível. Vamos lá. No mundo, de um modo geral, habituamo-nos a julgar que os testemunhos de fé prevalecem tão só nos momentos de angústia superlativa, enormes, quando o sofrimento nos transforma em alvo de atenções públicas. Evidentemente, na Terra, as crises de aflição alcançam a todos, cada qual no tempo devido, segundo as lutas regeneradoras que se nos façam necessárias no curso das quais estamos impelidos a entregar todas as energias do nosso espírito nos atos de fé. Entretanto, é preciso ponderar que somos incessantemente chamados a prestar o depoimento de confiança em Jesus através de reduzidas parcelas de bondade e tolerância, compreensão e paciência diante das ocorrências desagradáveis do cotidiano, tais quais sejam a referência desprimorosa, o olhar de suspeição, o pedido justo recusado, o beliscão da crítica, a desatenção e o desrespeito, o desajuste orgânico, o prejuízo inesperado, a transação infeliz, o desafio da discórdia. Quando tudo isso bate na gente, que são os nãos da vida, quando a vida nos dá os nãos, é aqui que devemos, não só nos testemunhos de uma doença grave, não só no momento de aflição, no momento em que o nosso ente querido volta para o plano espiritual antes da gente, nessas dores contumazes, nessas dores grandes, nessas dores que todo mundo está vendo a gente passar, o testemunho não é só nisso. O testemunho não é na ideia de só agradecer a Deus por coisas materiais que consegui. Isso diz respeito ao meu planejamento encarnatório e eu estou em provas. Não é bem assim como eu estou achando que eu sou privilegiado, não. Não é? São nessas situações aqui que eu preciso agir como cristão. A referência desprimorosa, quando falam mal da gente. O olhar de suspeição, quando desconfia da gente, olhando a gente de cima para baixo. O pedido justo recusado, quando é justo o que eu estou pedindo e me recusam. O beliscão da crítica, ou seja, quando a crítica chega, e esse beliscão é porque é aquele escondidinho, é de quem está perto da gente, não é uma crítica gigantesca que todo mundo está vendo, não. A desatenção e o desrespeito quando a gente é colocado de lado, quando tudo é mais importante do que a gente, que a gente não é prioridade na vida de ninguém. Então, precisamos dar testemunho ali. O desajuste orgânico, quando a gente está doente, tem que ser qualquer desajuste orgânico que seja, precisamos ter fé, precisamos aqui demonstrar que somos cristãos.
o prejuízo inesperado, quando acontece uma perda de ordem material ou de ordem moral, a transação infeliz, quando a gente é passado para trás, quando a gente é enganado, enfim, quando acontece alguma coisa muito, muito ruim conosco, o desafio da discórdia, quando a gente não se entende com alguém e acontecem rusgas e acontecem dificuldades, a gente fala o que não deve, o outro fala o que não deve, as palavras ferem e a gente recebe esse golpe, como que a gente reage? É nesse momento que nós precisamos ponderar que somos incessantemente chamados a prestar o depoimento de confiança em Jesus, através de reduzidas parcelas de bondade e tolerância, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Parcelas de bondade, tolerância, compreensão e paciência. Isso tudo faz a caridade efetivamente, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Está resumido aqui, ó. Parcelas de bondade e tolerância, compreensão e paciência. Diante desses fatos, a referência desprimorosa, o olhar de suspeição, o pedido justo recusado, o beliscão da crítica, a desatenção e o desrespeito, o desajuste orgânico, o prejuízo inesperado, a transação infeliz, o desafio da discórdia. Impõe-se-nos a obrigação de confessar-nos seguidores de Cristo por intermédio de definições verbais claras e sinceras, mas somos igualmente convidados a fazê-lo na superação dos aborrecimentos comuns, porquanto só atravessando as diminutas contrariedades do dia a dia, como grandes ocasiões de revelar confiança em Jesus, é que aprenderemos a suportar as grandes provações como se fossem pequenas. Como a gente sempre fala, o Espiritismo nos dá técnicas para que nós coloquemos em prática aquilo que Jesus nos ensinou e vivenciar. Então, se nós trabalharmos essas pequenas contrariedades do dia a dia, dando testemunho, confiando em Jesus e principalmente sendo seus seguidores diante dessas coisas pequenas que nos acontecem no dia a dia, nós vamos treinar com as coisas pequenas para quando as grandes provações chegarem, as grandes provações da nossa vida, a gente vai passar por ela como se fossem pequenas, porque já treinamos nas pequenas. Então, treinar ser espírita, treinar ser cristão, que é a mesma coisa, é importantíssimo no dia a dia. E não é fácil, viu? E não é fácil, porque a gente se ofende fácil. Todos nós nos ofendemos fácil. Nós somos atingidos em nosso orgulho muito facilmente e reagimos. Claro que é muito mais fácil a gente reconhecer que o outro está sendo vaidoso, que o outro está sendo orgulhoso, que o outro está sendo egoísta. Claro que é muito mais fácil, porque a gente está olhando para o outro e está vendo isso. Até porque o orgulho, a vaidade e o egoísmo do outro estão me ferindo. Então ali fica muito fácil de ver. Mas se o orgulho, a vaidade e o egoísmo do outro estão me ferindo, é porque eu também tenho. Concorda? Em tão alto grau quanto ou até maior. Então, toda vez que o orgulho de alguém me fere, toda vez que a vaidade de alguém me fere, toda vez que o egoísmo de alguém me fere, eu estou recebendo uma grande oportunidade divina de analisar qual o grau do meu orgulho, da minha vaidade e do meu egoísmo para lutar contra. Para que eu modifique essa situação. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Descobriu o que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. A luta diária para não errar de novo. A gente vai perder, a gente vai ganhar, a gente vai perder, a gente vai ganhar. Vai chegar uma hora que a gente vai só ganhar. E aí significa que nós já superamos aquele problema, aquele defeito. Não é fácil, porque nós estamos acostumados a ser como nós somos há muito tempo. Se nós estamos à beira de um planeta que está, se nós estamos em um planeta que está à beira de transformar-se de provas e expiações para regeneração, e a gente ainda corre o risco de não poder ficar aqui, nós estamos atrasados.
É uma questão lógica, certo? Então, você que é espírita há mais tempo e já aprendeu, já entendeu o que é, o que são, né, os exilados de Capela, aqueles espíritos que vieram do planeta que orbita Capela para cá, para a Terra, quando a Terra estava recém transformada em planeta de provas e expiações. Se nós somos de Capela, aqueles que foram exilados de Capela, meu Deus, como nós estamos atrasados, nós já fomos exilados de um planeta que passou de provas e expiações para regeneração e não aprendemos praticamente nada aqui na Terra, e a Terra está passando de provas e expiações para regeneração, a gente está correndo o risco de sobrar de novo, de ser exilado de novo. Significa que estamos extremamente atrasados, extremamente atrasados. Se nós somos da Terra, se nós fomos criados com a Terra, enquanto a Terra era planeta primitivo, nós estávamos aqui nas primeiras encarnações, e depois continuamos aqui no planeta de provas e expiações, e agora corremos o risco de não ficar aqui quando a Terra passar de provas e expiações para regeneração, significa dizer que nós estamos atrasados. Se o planeta já está passando para regeneração e nós ainda não, tem alguma coisa muito errada conosco. Por que é que a gente recalcitra no mal? A gente continua fazendo a mesma coisa por causa do orgulho e do egoísmo. E a gente faz as mesmas coisas. A gente não quer mudar. A gente até fala que quer mudar, a gente até, em determinados momentos, tem o desejo de mudar, mas na prática, na hora, a gente não muda. Na hora que acontecem as coisas, vem uma referência desprimorosa, alguém trata a gente mal, a gente reage imediatamente. A gente não é indulgente para com a imperfeição daquela pessoa. O olhar de suspeição, essa coisa de desconfiança da gente o tempo todo, a gente já sente no brio. Nossa, como assim? Né? Quando a gente faz um pedido justo e negam para a gente, como? Não? Mas faz todo sentido, eu preciso disso. Quando a crítica chega, né, o beliscão da crítica chega, e a gente sente, reage imediatamente. A primeira coisa que normalmente nós mais atrasados fazemos, você que é mais adiantado, talvez você não faça isso, mas nós que somos mais atrasados, quando vem uma crítica, imediatamente a gente cita um defeito da outra pessoa. A gente fica procurando na nossa mente uma palavra mais agressiva para o outro, né? Para tentar, sei lá o quê, porque não faz sentido, né? Se a pessoa faz uma crítica para a gente, qual deveria ser o primeiro ponto nosso? Deveria ser para todos nós. Ah, Fábio, você já faz isso? Quem me dera. Quem me dera. Qual deveria ser o nosso primeiro ponto? Analisar se aquilo é verdade. Se é verdade, vou tentar mudar. Se aquilo não é verdade, a pessoa está apenas querendo me ofender, por que eu vou ficar ofendido? Não é verdade. Mas precisamos treinar. A desatenção e o desrespeito, a gente quer ter atenção. A gente quer que as pessoas, principalmente as pessoas que a gente gosta, a gente quer que essas pessoas notem que a gente existe. Mas a gente só quer que o outro perceba que a gente existe. A gente só vai reagir entendendo que o outro existe depois que a gente receber a ideia de que a gente existe. E a caridade é o contrário, eu faço primeiro. Mas a gente quer que o outro faça primeiro. É uma imperfeição nossa. Precisamos trabalhar? Sim. Não vamos mudar de uma hora para outra? Não. Mas vamos. Então, como que nós vamos fazer para ajudar? Se nós percebermos isso em alguém, vamos ser atentos e respeitosos, mesmo que o outro não seja. Mas a gente quer ser primeiro para depois fazer, né? Desajuste orgânico vai acontecer com todo mundo, é matéria. Vai acontecer com todo mundo. Então não fiz mal nenhum a Deus, não fui mal na outra encarnação. Ah, eu fui mal na outra encarnação e agora estou com esse desajuste orgânico. Não, pode ter sido nessa encarnação mesmo que você não deu atenção suficiente para a matéria.
Claro, diz respeito a outras encarnações, mas não é castigo, é colheita, é responsabilidade. E que foi permitido porque nós precisamos evoluir. Mas quando a gente está com a dor, quando a gente está com o desajuste orgânico, a gente não consegue pensar assim. A gente só entra na vitimização. Mas por que isso está acontecendo comigo? Né? É natural, mas não é normal. Então nós precisamos mudar a faixa e entender que isso acontece. E mudar o nosso estágio vibratório para que as células nossas possam lutar contra aquele desajuste o mais rapidamente possível. Como que muda essa chavinha? Com treino, com estrutura psíquica, com apoio daqueles que nos amam, mas a gente tem que permitir que eles o façam. Prejuízo inesperado, isso não tem como a gente prever, mas tem como nós nos precavermos caso isso aconteça, não dando mais valor à matéria do que ela tem. Né? Então, se houver o prejuízo, vou conquistar outra vez e bola para frente. Transação infeliz, a mesma situação. Todos nós cometemos erros de decisão. Ficar se martirizando é tomar novas decisões ruins. Precisamos respirar e utilizar o passado como uma boa lembrança para que eu não cometa os mesmos erros. O desafio da discórdia. Quando acontecer, cale-se. Feche-se e não deixe sair de você aquilo que você tem de pior, porque só vai piorar. Evite que saia de você aquilo que você tem de pior. Então, cale-se, guarde para si. Claro que se você for num psicólogo, se você for num terapeuta, ele vai dizer, nossa, você não pode fazer isso, porque você vai guardar, etc, etc. Então, faça com a pessoa correta, faça com o profissional. Eu queria ter falado isso. Ele vai te orientar, etc, etc, etc. Mas não piore a discórdia. E faça caridade, seja benevolente para com todos, indulgente para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Né? E não espere que aconteça algo extraordinário para que você, eu, nós mudemos de postura. Por exemplo, Jesus na casa de Zaqueu, no capítulo 16. Tem até música disso, como se fosse um grande milagre o que aconteceu. E não é nada de milagre, é resolução corajosa de alguém. Vamos lá. Jesus na casa de Zaqueu. Isso está em Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10. Lucas não andava com Jesus. Lucas era boticário na época de Paulo. E o que ele sabe do que aconteceu da vida de Jesus era do Evangelho de Mateus, que Paulo carregava, e do tempo que ele passou com a mãe de Jesus, perguntando sobre os feitos de Jesus. Tá? E os evangelhos foram todos meio arranjados ali para ficar parecidos por Paulo de Tarso. Tá? Mas vamos lá. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. Publicanos eram as pessoas que cobravam impostos, né? E não gostavam dele, não. Como também não gostavam do Mateus. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus, para conhecê-lo, não o conseguia, devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu em um sicômoro. Sicômoro é uma figueira, não a figueira que nós conhecemos no Brasil, essa frágil, aquelas figueiras grandes que são árvores enormes que tem lá na região da Palestina, Israel, enfim. Subiu a um sicômoro para ver, porquanto ele tinha que passar, subiu no sicômoro pelo caminho onde Jesus ia. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Jesus andava com um bandão de gente, um bando de gente. E então tinha que se hospedar, por exemplo, na casa de um homem rico que pudesse alimentar toda aquela gente.
né? E ele foi. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Vou pagar 4 vezes aquilo que ele achar que eu tirei dele. Ao que Jesus lhe disse: Essa casa recebeu hoje a salvação, porque também esse é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Tá. Isso não foi um milagre de Jesus. Isso não foi um milagre de Jesus que, diante de um bandido, transformou o bandido em uma pessoa de bem. Isso é uma simplificação. Isso é uma simplificação para dar uma ideia de que a transformação nossa, a transformação de caráter, a mudança nossa, se dá de fora para dentro. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Você não vai ser uma pessoa melhor porque está frequentando o centro espírita. Você não vai ser uma pessoa melhor porque está frequentando uma igreja evangélica. Você não vai ser uma pessoa melhor porque está frequentando o budismo. Você não vai ser uma pessoa melhor porque está frequentando a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, o Shintoísmo, o catolicismo, o ismo que tem por aí. Isso não vai acontecer. Só vai acontecer uma evolução espiritual quando eu decidir que eu não quero mais ser como eu sou. Diante daquela situação, Zaqueu, olhando aquela situação, já tinha essa resolução dentro dele e encorajou-se ainda mais na presença do Mestre e decidiu ser melhor. A gente nem sabe na história se ele chegou a fazer isso. Foi a resolução que ele tomou naquele momento. Mas a gente não sabe se realmente ele fez isso. Ninguém sabe se realmente ele fez isso. Se ele pegou realmente metade do que ele tinha e deu aos pobres, como que aconteceu isso? Se ele foi perdulário, se ele simplesmente deu o dinheiro sem analisar se a pessoa realmente precisava ou não. Porque aí também não tem caridade nenhuma. Você está se livrando do dinheiro como se o dinheiro fosse alguma coisa ruim. E nós já estudamos isso e recomendamos sempre em nossos estudos para que nós entendamos a utilização providencial da fortuna. Qual é a necessidade de se ter dinheiro? Por que é que você detém o dinheiro? Claro que auxiliar aquele que não tem é uma prioridade, evidentemente, de quem tem dinheiro, mas fomentar a dignidade com salários dignos é muito mais importante do que a distribuição do dinheiro, propriamente dita. Você abrir mão dos seus lucros extraordinários para ter um lucro só para a sua empresa funcionar muito bem e conseguir crescer, e o restante que todos cresçam também, essa é uma das utilidades providenciais da fortuna. Certo? Então ele não foi agraciado, então Jesus chegou lá e Jesus chegou na casa dele, então por Jesus ter entrado, então caiu nele a bondade de Jesus, se espalhou e tocou o coração dele e ele virou uma pessoa boa. Nossa, Jesus está aqui agora nesse momento, e aí, por que eu não sou assim? Quer dizer que há privilégios, porque Jesus está aqui agora. Nós somos mais de 2 reunidos no nome dele, ele está aqui, isso é fato que ele está aqui. Não é suposição, é fato, ele está aqui. E por que eu não tenho essa mesma situação? Porque não foi isso que aconteceu. Ali foi uma resolução que ele tomou, Zaqueu tomou, uma resolução que ele tomou muito provavelmente trabalhando as pequenas mazelas dele já há um certo tempo, com dúvidas já há um certo tempo, e naquele momento então ele tomou a resolução. Será que ele fez? E como ele fez? Da maneira que ele fez? Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Não é só isso. Não é só distribuir. Isso também não é certo. Distribuir para imediatamente sanar o problema da fome, perfeito, mas não seria muito mais útil criar situações para que aquelas pessoas pudessem subsistir? Sabe? Tem um monte de situações, então pera lá. Vou retribuir em quádruplo aquele que houver
que eu houver lesado por alguma forma. Tá, como que ele vai apurar isso? Então é muito bonito, é uma conversão bacana, algo que o Lucas quis colocar no Evangelho, interessante para a gente entender. Muita gente sem instrução acha isso maravilhoso e acha que Jesus vai entrar na vida dele, ele vai modificar-se como num passe de mágica. Sim, tem até a sua utilidade, mas para nós espíritas não tem utilidade alguma, porque nós sabemos que não é assim que vai acontecer. Não é o fato de Jesus estar como está nesse momento na minha casa que ele vai fazer um milagre em mim e eu então vou passar a ser caridoso, benevolente, indulgente, vou perdoar todo mundo simplesmente pelo fato dele estar aqui comigo. Isso só vai acontecer quando eu decidir fazer isso, como nós estudamos aqui no livro Segue-me, nos Caminhos da Fé, quando nós fizermos o exercício das pequenas coisas diariamente, para que sempre possamos dar os testemunhos acerca de Jesus, desde os pequenos atos do dia a dia, para que quando os grandes atos se fizerem necessários, eu esteja definitivamente treinado para aquilo. É como se eu fosse correr uma grande maratona. Então, dia 31 de dezembro agora tem a corrida de São Silvestre. Nós estamos gravando esse vídeo hoje, 22 de novembro de 2023. Dia 31 de dezembro tem a corrida de São Silvestre. E eu não treinei corrida o ano inteiro. Então eu vou fazer uma oração antes da São Silvestre, enquanto eu estiver lá na fila, naquele monte de gente, né? Nunca corri, não corri nada esse ano inteiro. Aí eu chego lá no dia 31, ajoelho e faço aquela cara de reverência a Deus, a Jesus, e peço, porque Jesus está na minha vida, porque Jesus faz um milagre em mim, porque Jesus está em minha casa, e faço aquela cena na frente de todo mundo ajoelhando. Quando soar a largada, quem vai ganhar provavelmente vai ser um daqueles quenianos, como sempre acontece, que treinam todo dia, que tem preparo. Não vai acontecer de eu ganhar a corrida de São Silvestre. Não vai acontecer. Ah, Fábio, mas é porque você não tem fé. Não, porque Deus não muda as coisas. Deus não altera as coisas para me dar orgulho, para me dar vaidade. Deus não muda a minha resolução. Eu tenho um negócio chamado livre-arbítrio e não muda. Não, mas se Deus quiser, pode fazer esse milagre de você ganhar, né? Isso não é pensamento de espírita, pelo amor de Deus. Nós somos racionais. Nós entendemos como que funciona. Agora, se eu me preparar o ano todo, com disciplina, com alimentação correta, com um profissional decente para treinamento, eu vou conseguir correr. Ganhar dos quenianos, aí vai precisar ter condicionamento físico diferente, treinamento em um ano só não vai dar. Tem que haver disposição genética, tem que haver um monte de situações. Está no meu planejamento encarnatório, tem um monte de situações. Então percebe que não é assim? Mas dá para correr a corrida de São Silvestre, fazer uma bela prova, com um tempo legal, se treinar. Então aqueles que são grandes espíritos hoje treinaram no passado para essa encarnação. Aqueles de nós que estamos treinando nessa encarnação, teremos outras qualidades melhores, mais desenvolvidas nas próximas encarnações. E assim sucessivamente. A natureza não dá saltos. Então Zaqueu, ele não foi agraciado por Jesus, pela presença de Jesus na casa dele, e virou caridoso de uma hora para outra. Ele tomou uma resolução que a gente não sabe quanto tempo durou. Quantas resoluções a gente toma no dia 31 de dezembro e no dia 2 a gente já esqueceu. De janeiro a gente já esqueceu. Não é? Quantas promessas que nós nos fazemos no dia 31 de dezembro
E no dia 2 de janeiro a gente já está fazendo igual a gente fez no dia 31. No dia 1º a gente não fez porque a gente nem deu tempo, a gente estava empazinado de comer demais ou porque bebeu demais, a gente estava numa situação diferente. Mas no dia 2 já somos nós do mesmo jeitinho. E a maioria de nós está no dia 1º mesmo. Na resolução de final de ano, não, eu vou ser melhor, eu vou ser mais tolerante, eu vou ser mais caridoso. Virou o ano, feliz ano novo. E alguém que eu queria cumprimentar primeiro, cumprimentou outra pessoa primeiro, eu já fico de bico. Nossa, que resolução boa que tomou. Deu nem tempo, nos primeiros minutos do ano já está igualzinho. O que Zaqueu teve foi uma resolução. Eu vou fazer. Diante da bondade de Jesus, que está do nosso lado, nesse momento, com a mesma bondade que ele tinha naquela época. E que nós podemos também tomar uma resolução. Não, eu não quero mais ser desse jeito. Eu quero me modificar. E ele vai me apoiar. E se eu fracassar, ele vai me apoiar. E se eu quiser tentar de novo, ele vai me apoiar. E se eu fracassar de novo, ele vai me apoiar. Até que vai chegar uma hora que ele vai falar: Fabião, vai lá para um outro planeta de provas e expiações, porque esse aqui não oferece mais condições para você espiar isso que você precisa. Sinto muito, mas não tem como te auxiliar. Mas outro, Jesus, que vai ser esse governador do planeta que você vai te ajudar com certeza, como Jesus fez com aqueles que vieram de Capela. Certo? O milagre existe não na acepção que nós damos, mas o milagre existe toda vez que você vence a si mesmo. Aconteceu um grande milagre. Porque isso é dificílimo. Isso é dificílimo. Vencermos-nos a nós mesmos. Lute. E continue lutando. Até que você se vença. Esse é o recado do nosso Evangelho de hoje. É isso. Lute. E lute de novo. Até que você se vença. Vamos pedir aos mentores para fluidificar a água. Vai ser a nossa oração final. Precisa destampar? Não. Precisa esticar a mão? Não. Mas a gente estica a mão para ficar mais fácil para nossa mente entender aqui. Recebo no chakra coronário, passa pelo meu corpo e eu imagino que está saindo pelas terminações nervosas da minha mão, que estarão, e aí penetram na água e mudam a estrutura da água. Tá? Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos benfeitores espirituais, mentores espirituais, seu Otávio, meu guia espiritual e todos os demais guias espirituais, nosso muito obrigado pela presença de vocês, pelo auxílio, pela ajuda, mas principalmente pelo acréscimo de misericórdia, Senhor Jesus, sua, e o acréscimo de paciência em cada um dos demais. Nesse momento, Mestre, reiteramos o nosso pedido de acréscimo de misericórdia, mas principalmente de que não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, permitindo que nossas mãos nesse momento sejam um elo entre os benfeitores espirituais, entre o Senhor e a água para a fluidificação, para que ela tenha as propriedades necessárias para o refazimento do corpo perispiritual e também para a reestruturação do corpo físico. Pedimos, Senhor Jesus, pela cura também do corpo físico hoje. E nesse momento, apelamos, como já disse, pelo acréscimo de misericórdia e imploramos ao Senhor pela reestruturação física das pessoas que cada um de nós, ao pedir pela fluidificação da água, vai mentalizar nesse momento. É isso, Senhor. Sabedores da sua presença em meio a nós, sabedores da sua misericórdia e sabedores que se o
Senhor puder, o Senhor vai nos atender o pedido. Encerramos o nosso Evangelho no Lar, a sua visita à nossa casa, e que assim seja. É isso, meus amores. Semana que vem a gente está de volta com mais um Evangelho no Lar. Beijo para você que fica. Sou Fábio Pereira. Até lá.